O canal Lembra-te apresenta o verdadeiro Evangelho, um estudo aos santos e fiéis em Cristo que estão espalhados por todo o mundo. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tema de hoje: nos declara santos. Justificação e santificação são termos usados para descrever duas partes do processo de salvação. É extremamente importante que eu e você entendamos o relacionamento que existe entre os termos e o estado da pessoa que deseja ser salva pela morte expiatória de Jesus Cristo. Qual é o papel da santificação no processo de salvação? Dois diferentes evangelhos surgem de duas respostas a essa pergunta e nós vamos examinar a evidência inspirada sobre a santificação. Primeiro ponto a considerarmos: o que é que significa santificar? Gênesis 2, verso 3. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara. O significado mais básico da santificação é separar para um uso santo. Quando Deus terminou de criar a terra e toda a vida, Ele separou o sétimo dia como um memorial dos seus atos criativos. E Deus colocou sua bênção nesse dia, porque era para ser um dia separado o tempo todo para a raça humana usar de maneira sagrada. Mas quem faz a santificação? Êxodo 31, verso 13. Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Veja que não é o homem que se santifica, e não é Deus e o homem que fazem juntos a santificação, mas é Deus quem santifica. O sábado não foi separado apenas como um dia santo, mas era para ser um sinal, um símbolo, que assim como Deus santificou o sábado, Ele também santificou o seu povo. O povo dele também foi separado para um uso santo. É muito importante nós observarmos bem lá no começo que Deus faz a santificação. Ele santificou o sábado e Ele é quem nos santifica. Atualmente é popular pensar que enquanto Deus faz a parte da justificação, Deus e o homem juntos fazem a santificação. Mas nós precisamos entender que no processo da salvação, a obra é toda de Deus, do começo ao fim, na justificação, mas também na santificação. Agora, nós temos sim um papel a desempenhar na resposta a essa obra de salvação de Deus. Crer, responder, nos render, cooperar, mas tudo isso são apenas respostas à própria graça de Deus. Nenhuma dessas respostas ganha ou merece a nossa salvação, não. No máximo, essas respostas dão a Deus a permissão para Ele fazer a sua obra justificadora e santificadora em nossas vidas. Qual era o papel da santificação lá no santuário? Êxodo 40, versos 10, 11 e 13. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. E vestirás a Arão as vestes santas, e o ungirás e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Quando Deus instituiu o sistema do santuário lá para Israel, a primeira coisa que Ele fez, antes que qualquer cerimônia fosse realizada ali naquele santuário, foi separar os móveis e também o sacerdote para uso sagrado. Antes que qualquer sacrifício pelo pecador fosse oferecido naquele santuário, Deus santificou o altar para seu uso santo. E é importante notar que Deus santificou Arão exatamente da mesma maneira que santificou o altar. Foi obra de Deus do começo ao fim. A partir daí, o santuário e os sacerdotes
foram separados para uso santo. E como é que Deus faz para santificar a nós? 1 Coríntios 6, verso 11. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. A pessoa que é lavada do pecado, que foi purificada pelo sangue de Jesus, que foi justificada e perdoada aos olhos de Deus, também é santificado naquele mesmo ato. Quando somos justificados e lavados, nós somos separados para um uso santo. Deus olha para nós não em nossas roupas sujas de pecado, mas agora vestidos com a pura justiça de Cristo. Nós somos declarados santos ou separados para a santidade. Assim como somos declarados justos ou perdoados por nossos pecados, nós somos declarados santos. Dessa forma, o ladrão na cruz foi justificado e santificado, porque ele havia sido separado para a santidade. Se olharmos de uma forma rápida, nós podemos até chegar a pensar que Paulo coloca o lavar e a santificação, parece que antes da justificação. Talvez ele queira enfatizar que todos esses pontos fazem parte real do processo de salvação. O que é que Deus diz sobre aqueles que são perdoados? Atos capítulo 26 e o verso 18. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quando Jesus falou a Paulo no caminho para Damasco, ele disse que sua missão seria levar os gentios ao perdão dos pecados e também à salvação. Se os gentios passariam de Satanás para Deus, seriam chamados santificados pela fé em Cristo, a mesma fé que inclusive os justificaria. Assim como o perdão dos pecados é possível somente pela fé na vida e na morte de Cristo, de modo que a santificação também só é possível pela mesma fé em Cristo. Tanto a justificação quanto a santificação são recebidas pela fé, porque ambas são atos de Deus e fluem totalmente de sua graça. É crucial nós entendermos que tanto a justificação quanto a santificação são pré-requisitos necessários para a salvação. A Bíblia não ensina que a justificação salva, enquanto a santificação aparece mais tarde como um resultado de ser salvo. Assim como Deus nos declara justificados no momento da conversão, Ele também nos declara santificados no mesmo momento. Somos separados para a santidade e Deus nos vê possuidores do santo caráter de Jesus Cristo. Dessa maneira, podemos ter total garantia da salvação. Quando o coração se rende e veste o manto da justiça de Cristo, temos perfeita paz e segurança enquanto continuamos a crescer em Cristo Jesus. Deus abençoe.